Boa noite, meus amigos. É com uma alegria que nós estamos aqui, né, ao convite de mais uma vez estarmos juntos para refletirmos em torno do tema de hoje, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, em que ela trata no livro Jesus e Atualidade, e a lição de hoje é Jesus e Repouso. Então, é algo assim, o repouso, que todo mundo busca o repouso, todo mundo quer o repouso, todo mundo pensa em férias, né? Você tem aquelas atribulações diárias, e aí você pensa, não, eu preciso tirar umas férias, né? E busca a todo custo, às vezes até durante o ano vai reservando aquele dinheirinho, não, esse dinheiro aqui estou separando, estou reservando para poder viajar, fazer um passeio, porque eu preciso descansar. É lícito, o descanso é lícito, mas acontece que nem sempre o resultado é conforme o esperado, né? Por essa viagem, por esse descanso, né, tão almejado. E aí a Joana vai colocando, né, que quem mora perto da praia pensa em descansar nas montanhas, né, e vice-versa, né, e aí você vai se empenhando, né, e aquela febre da viagem. E aí, dentro daquele contexto social, as pessoas estão sempre colocando, viajei não sei para onde, fiz tal coisa, né? E com a rede social aí que as pessoas postam o tempo todo, né? E na rede social todo mundo é muito alegre, muito feliz, sorridente, ninguém tem nenhuma dificuldade, e aquele que não consegue esse intento, né, de fazer viagem por questões financeiras mesmo, né, que no orçamento não cabe nenhum tipo de gasto a mais, e aí ele se sente frustrado, ele se sente fora do contexto social devido a isso, né? Então, muitas situações, né, que lhe causa esse tipo de coisa, né? E aí a Joana diz para nós, né, que todos desejam, né, esse passeio, todos desejam se distrair, né, para buscar um descanso merecido, né? E aí ela coloca que muitas vezes a gente assume certos passeios, certas viagens, né, e acaba por se endividar por conta disso, né? Aí assume o compromisso e a princípio, aí alguém diz assim, paga com cartão, você te facilita, o hotel facilita também, você pode parcelar. Só que você esquece que, além dessa parcela da viagem que vai ser a mais, ainda tem os outros compromissos, né, que a gente está envolvido, e muitas vezes essa viagem acaba se tornando, né, um peso, né, que você vai ter que resgatar depois por aquelas parcelas. Então, é algo assim, muito atual que ela traz. Esse livro é de 89, né, foi lançado em 89. E olha que parece que foi escrito hoje para a gente, né? Então, é um modismo essa questão, né, de ter que viajar, de ter que fazer, né? E a gente vive nesse desassossego. E aí ela fala que também, além dessa situação do gasto, né, do custo que você vai ter, e ainda tem a questão daquelas viagens em que você já sai com um roteiro, né, e que você não tem tempo para nada. Então, a hora tal, a van vai estar na porta do hotel para te pegar, hora tal é almoço, hora tal não sei o quê, e você tem tantos minutos para visitar aquilo, mas tantos minutos para fazer. É uma coisa que acaba se tornando tremendamente exaustivo, cansativo. Então, em vez de se tornar um prazer, se torna algo pesaroso. Então, a gente tem que refletir muito antes de assumir as nossas viagens em questão disso. Eu vou dar um exemplo
que foi uma viagem espírita, hein? Mas era tudo tão cronometrado que eu falei, eu não faço essa viagem de novo, não. Né? Até a questão do estudo, da palestra, né? Que foi como é que é o nome? Não é seminário, não, que leva o dia todo, esqueci o nome agora. Que aí foi lá em Pedro Leopoldo, né, que foi sobre a vida do Chico e tal, foi muito bom, vários companheiros espíritas foram lá fazer a palestra, mas se torna muito cansativo, gente. Você imagina você ficar o dia inteiro ouvindo palestra. Por melhor que a palestra seja, por melhor que seja o assunto, né, e tudo mais, mas aquilo se torna algo cansativo. Então, teria que ter assim umas horas espaçadas, ou só na parte da manhã, ou então depois só na parte da noite, mas o dia inteiro. Não há cristão que aguente isso. E olha que é um compromisso, uma viagem espírita. Agora, uma viagem, né, também assim para entretenimento, que você corre para lá, você corre para cá, você vai, acorda cedo e vai não sei o quê, tudo assim se torna uma coisa cansativa. Então, o lazer, né, o descanso, né, tem que ser algo assim muito tranquilo, que você possa aproveitar aquele momento, que você possa usufruir daquele instante, de você estar aqui e agora. A Joana também ela trabalha um assunto que é muito importante, da gente aprender a vivenciar e a fazer uma coisa de cada vez. Então, se você sentou-se na mesa para fazer uma refeição, que você tenha consciência que você está ali sentada, que você está diante do seu prato, diante daquele, você observe os alimentos que você vai comer, né? E que você coma devagar, mastigando, saboreando, né? A cada sabor daqueles alimentos que você está ingerindo, né? E você preste atenção naquele momento da sua refeição. Mas não, a gente come correndo e geralmente é o quê? Com o celular na mão, olhando lá o que fulano disse, o que fulano não falou, e mais não sei o quê. E se tiver alguém do teu lado que esteja compartilhando aquela refeição com você, você nem olha para ele, é só para o celular, e você não olha, você não presta atenção para você não presta atenção na comida, você não sente a comida descer, engolir, você não sente nada, porque você está focado, né, num monte de coisa ao mesmo tempo. Então, isso é um erro que nós fazemos conosco mesmo. A gente tem que aprender a dividir o nosso tempo e estar presente. A gente precisa estar presente em tudo que a gente fizer. Você vai escovar o dente. Isso é dito por Joana, não sou eu que estou falando, não. A Joana que diz isso. Você vai escovar o dente, então você não tem que ir correndo, já pensando um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, vou fazer aquilo, fazer. Não, eu estou escovando meu dente. Você se ligar, agora é o dente lá de trás, e agora da frente, tem que escovar a língua, né? E você está ali presente naquilo que você está fazendo. Né? Então, isso é algo assim que traz um resultado, se a gente passar a fazer isso, traz um resultado muito significativo para a nossa vida, inclusive para a nossa consciência, né? Porque a gente vive com a consciência adormecida, então a gente precisa estar desperto, de fato. Então, essas propagandas, né, que essas viagens, né, essas agências de viagem oferecem, é algo assim muito exaustivo, muito cansativo. Então, que a gente possa programar esse passeio, esse descanso, que é meritório, a gente precisa, de vez em quando a gente tem mesmo que botar o pé no freio um pouquinho, vai lá, se distrai, descansa. Então, ela vem trazendo aqui uma série de situações, né, para a nossa vida de agora. Né? E o retorno, às vezes, acontece uma série de problemas. Durante a viagem também acontece uma série de contratempos, uma série de situações, né, que são desagradáveis,
Mas aí, o que acontece? Né? Essa férias, esse repouso, esse espraiamento, como a Joana fala, né? É para proporcionar para a gente uma alegria e um refazimento das nossas energias. Para quê? Para que a gente possa voltar à nossa rotina, ao nosso trabalho, né? Assim, com energia nova e não exausto de tanta correria, preocupado com a conta imensa que vai ter que pagar. E são coisas que a gente precisa refletir. Mas aí, quando a gente retorna, né, dessa viagem exaustiva, você não vai mostrar, né, demonstrar para as pessoas que não foi maravilhosa como você pensava que seria. Não foi. Mas aí para o outro, você vai mostrar que foi uma maravilha, foi muito bom. Aí você vai postar lá no Instagram, no Facebook, aquele monte de foto, feliz da vida e tudo mais. Né? E além de todos esses gastos, ela ainda coloca aqui ó, que a gente vai ter preocupação com trajes, com aparência, com o tormento de ter que trazer lembrancinha. Quem disse que você tem que trazer lembrancinha para todo mundo? E haja dinheiro para trazer lembrança para todo mundo, né? Que a gente se sente naquela obrigação. A gente não tem obrigação de ter que trazer lembrancinha. Isso é uma coisa que se criou, né? E que a gente fala, poxa, eu vou voltar, eu tenho que pelo menos um chaveirinho, uma caneta, eu não sei o quê. E você fica naquele afã de ter que comprar e ter que comprar, né? E acaba não curtindo a viagem, né? Não percebendo o ambiente, porque ela diz, né, que a gente deve aproveitar para conhecer o lugar, conhecer aquelas pessoas, conhecer o ritmo de vida diferente que aquelas pessoas, porque isso tudo é aprendizado para nós, né? Aproveitar daquelas paisagens novas, né? E isso tudo ela fala para nós. E ela diz uma coisa também aqui, que aí ela já fala assim sobre Jesus, né? Que Jesus disse: o Pai, né? Eu trabalho, né? O Pai trabalha e eu trabalho também. Então, quer dizer, a gente não imagina Jesus ocioso, né? Então a gente pode ter, até ela tem uma página muito interessante que ela fala sobre a ociosidade, para nunca a gente se permitir o tempo ocioso, mesmo que você esteja de férias, que você aprenda a dar uma boa qualidade ao seu tempo, né? E que o trabalho, porque tem gente que só vive pensando no sábado, na sexta-feira. Sextou, agora é moda falar sextou, né? E todo mundo posta lá que sextou. Gente, o que sextou? Né? Que é o dia os barzinhos, dia de não trabalhar no dia seguinte. Muito bem, o descanso é bom, mas graças a Deus quem está empregado nos dias de hoje é uma benção o trabalho. Aí tem gente que fica até com depressão quando escuta aquela musiquinha do Fantástico no domingo, que já sabe que no dia seguinte é a segunda-feira e que vai voltar ao ritmo do trabalho. Né? Então, o trabalho é uma benção na nossa vida. Né? Sem ele, a gente não teria dignidade. Né? Mas as pessoas vivem só pensando em não fazer nada, na verdade, fugir do trabalho o tempo todo. Ou então aqueles, né, que buscam um emprego, querem um emprego, aí conseguem um emprego. Aí depois faz corpo mole, não quer trabalhar. Ela só queria um emprego para garantir o seu salário ali no final do mês, mas o trabalho ela não quer. Né? A gente vê isso demais. Né? Então, a Joana fala também uma coisa que é muito bacana, ela diz assim, ó, proporcionar relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar com calma, para tomar contato com outros lugares, costumes, né? Sem pressa, constitui método eficaz para um bem utilizado repouso. Então, né, ela chama a nossa atenção em relação a isso, né? E que
se você também não pode fazer grandes viagens porque o teu recurso não permite, meditar no próprio lar, ela colocou, buscar, através da oração, a sintonia com o pensamento superior, um bom diálogo com pessoas agradáveis, uma boa leitura, né? Porque com a leitura, ler um bom livro, né, é um bom companheiro a leitura, que você pode ter, né, um retorno daquela leitura muito edificante para você, né? Então, às vezes as pessoas cobram que você tem que sair, que você tem que passear, se bem que agora nesse momento a gente deve mesmo mais é ficar em casa, sair o menos possível, né? Por causa da pandemia, que ainda não acabou, e muita gente está achando que já acabou, mas não acabou, né? Então, mas assim, naquele afã de ter que sair, de ter que ir para a rua, não, às vezes você se sente muito bem, muito feliz em estar em casa, ficar na sua casa, num ambiente tranquilo, fazendo coisas que você gosta, né? Vendo um bom filme. A gente buscar esses tipos de recursos que nos proporcionam esse relaxamento, esse bem-estar, né? E uma musiquinha tranquila, né? que traz assim um ambiente harmonioso. Então, tudo isso a gente pode e deve buscar, né? Então, tem um momento aqui que ela fala assim, ó, basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus, conforme ensinou Jesus. Mas a porta, a gente acha que é a porta física do quarto, você vai lá e fecha a porta. Não é essa porta física, é o quarto íntimo do nosso coração. Então, essa porta é o acesso para que a gente possa conversar com Deus, né? Será que a gente tem conversado com Deus? Será que a gente busca esse repouso com Deus, né? Então, é um questionamento que a gente precisa se fazer, né, para manter essa conexão com a espiritualidade. Então, a gente vê que as pessoas estão muito agressivas, elas estão muito violentas, né? Nesse momento em que a gente está vivendo, né, a gente percebe muito isso, essa agressividade, né? A pessoa agride como um meio, né, na defensiva. Então, é como se defender. Então, ela agride primeiro antes que alguém a agrida. Então, a gente tem que se desarmar, né? A gente deve buscar, né, vivenciar os ensinamentos de Jesus, né, de compaixão, de amor ao próximo, né? E a gente, graças a Deus, pelo menos a gente tem visto muito isso nesse período, né, de as pessoas sendo tocadas, né, e sentindo prazer, né, de ajudar o outro, né? Se o próprio Jesus disse para nós, né, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, né? Como é que nós vamos querer o tempo todo ficar de repouso, o tempo todo ficar de férias, né? O tempo todo ficar olhando para nós mesmos, né? Então, o momento é esse, da gente buscar essa sintonia com o plano superior, né, através das nossas ações, a reflexão sobre o objetivo da nossa vida, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que a doutrina nos passa, né? O quanto a gente aprende com a doutrina, o quanto a doutrina nos ajuda. E nós, o que estamos fazendo pela doutrina? O que estamos fazendo por nós mesmos? Então, essas situações são todos os recursos em que a doutrina espírita nos proporciona. E lá no finalzinho desse texto, a Joana fala assim para nós, ó,
O teu programa de saúde física e mental inclui o repouso como necessidade prioritária. Então, a gente precisa, sim, do repouso, tanto é que a gente precisa de dormir, não é à toa que temos o sono, até a mensagem inicial, né, do Divaldo falou, do sono, ele é necessário para a nossa saúde física e psíquica, né? Então, a gente precisa dormir, né? A gente precisa descansar quando você tem um trabalho muito acelerado, você é muito cobrado. Então, você precisa tirar umas férias, até que seja uma semana, né? Mas tem que se ter o cuidado para não sair do fogo, né? E cair na fogueira, dá no mesmo, né? Porque às vezes você quer muito algo que você está buscando sem refletir e acaba, né, dizendo aquele ditado que diz, essa viagem foi um programa de índio, né? Quer dizer, os índios que nos desculpem, mas é isso que acontece, né? Você acaba trazendo, né, tormento que seria desnecessário para a tua vida, né? Então, é isso que a gente tem que refletir. Então, ela diz assim, ó, cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Que repouso a gente vai buscar? O repouso é justo? É justo, claro que é. É bom passear? É bom. Mas vamos refletir e ver como nós vamos fazer isso, né? Para que a gente possa usufruir desse repouso o melhor possível, né? Aí ela diz assim, aproveita a ocasião para descobrir-te, né? Conheceres-te melhor e identificar o que, em verdade, te é indispensável, selecionando com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável, abandonando e dando menos valor para as demais. Repouso, sim, com ação edificante. Então, o repouso é necessário, né? Vamos repousar, mas saber o que de fato convém e aquilo que não convém. A gente aprender a identificar aquilo que é importante daquilo que não é, né? Mas a gente tem que buscar, né, esse autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente se atrapalha, a gente se desconhece e a gente não vai agir corretamente dentro da vida em favor de nós mesmos, né? Então, que o repouso chegue, né, nos trazendo todos esses benefícios que a Joana coloca. Então, nós vamos ficando por aqui, né? E desejando muita paz para todos nós.